Você acredita que Deus pode transformar dor em propósito? Acompanhe comigo a história de Ruth, uma mulher comum que se tornou parte da linhagem do Messias. Uma história real, poderosa e cheia de redenção. Ruth, capítulo 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi. E os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe, e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi. E ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma órfã, e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras, e voltou dos campos de Moabe. Porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela. E indo elas caminhando para voltarem à terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use de benevolência convosco, como usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as ela, porém elas levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: Certamente voltaremos contigo ao teu povo. Noemi, porém, disse: Tornai-vos, minhas filhas, para que irieis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai-vos, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes. Abster-vos-íeis de tomar marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse Noemi: Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam: Não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe. E chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Ensinamentos. Capítulo 1. Noemi enfrentou grandes perdas, mas foi a fidelidade de Ruth que se destacou. Ruth escolheu seguir Noemi e adotar o Deus de Israel, mesmo sabendo que sua jornada seria difícil. Aprendemos que Deus honra a fidelidade, mesmo quando a vida parece nos levar por caminhos difíceis. Ruth, capítulo 2. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem rico e de boa reputação, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixe-me ir ao campo e espigar as espigas atrás daquele que me parecer, para que me faça mercê. E ela lhe disse: Vai, minha filha. E ela foi, e chegou, e espigou no campo após os ceifeiros. E aconteceu que aquele campo era de Boaz, o qual era da família de Elimeleque. E eis que Boaz disse a Ruth: Ouve, filha,
Não espigues noutro campo, nem passes daqui, mas junto às minhas servas ficarás. Olha que os moços te deixem espigar, onde quer que vades. E já mandei aos meus moços que não te molestem. E quando tiveres sede, vai às vasilhas, e bebe do que os moços tirarem. Então ela se inclinou com o rosto em terra, e disse-lhe: Como tenho achado graça aos teus olhos, para me deixares pegar espigas, sendo eu uma estrangeira? E Boaz respondeu, e lhe disse: Bem me contaram tudo o que fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra em que nasceste, e vieste a um povo que antes não conheceste. O Senhor retribua a tua obra, e seja galardoada a tua recompensa da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas vieste a refugiar-te. Então ela lhe disse: Achei graça em teus olhos, Senhor meu, porquanto me consolas, e embora eu não seja como uma das tuas servas, me falaste com tanto carinho. E comendo ela, e sendo saciada, guardou o resto, e levantou-se para espigar. E Boaz mandou aos seus moços, dizendo: Deixai-a espigar entre as molas, e não a embaraceis. E tirai também algumas molas das gavetas, e deixai-as para ela, para que as apanhe, e não a repreendais. Assim espigou ela no campo até o anoitecer, e debulhou o que apanhara, e foi quase uma efa de cevada. E tomou-a, e foi à cidade. E viu a sua sogra o que ela apanhara. E tirou daquilo que lhe sobejara, depois de ser saciada, e lhe deu. E disse-lhe a sua sogra: Onde espigaste hoje, e onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E ela contou à sua sogra com quem tinha trabalhado, e disse: O nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. E disse Noemi à sua nora: Seja ele bendito do Senhor, que não deixou de fazer a sua misericórdia para com os vivos e para com os mortos. Disse mais Noemi para ela: O homem é nosso parente, é um dos nossos remidores. E disse: Rute, a moabita. Também me disse: Fica perto dos meus moços, até que acabem toda a minha cega. Então disse Noemi a Rute, sua nora: Melhor é, minha filha, que saias com as suas moças, para que, indo a outro campo, não te encontrem. E Rute ficou, pois, com as moças de Boaz, espigando até que acabaram todas as sementes da cevada e do trigo. E morou com sua sogra. Ensinamentos, capítulo 2. Neste capítulo, vemos a generosidade e bondade de Boaz, que mesmo sendo um homem rico, mostrou compaixão pelos outros. Rute, por sua vez, demonstrou humildade ao seguir as orientações de Boaz. O ensinamento aqui é que Deus providencia a bênção através da fidelidade e humildade. Rute, capítulo 3. E disse-lhe Noemi, sua sogra: Minha filha, não hei de buscar para ti um lugar de descanso, para que te vá bem? E não é Boaz, a quem estiveste com as moças, por acaso nosso parente? Eis que ele está debulhando a cevada esta noite no eirado. Portanto, lava-te, unge-te, veste as tuas melhores roupas, e desce ao eirado. Porém não te faças conhecer do homem até que ele acabe de comer e de beber. E será que, quando ele se deitar, notarás o lugar em que ele se deitar. Então, irás descobrir-lhe os pés e te deitarás, e ele te dirá o que há de fazer. E Rute respondeu-lhe: Tudo o que me disseres farei. E foi-se ela ao eirado, e fez tudo o que sua sogra lhe tinha ordenado. E, quando Boaz se deitou, viu o lugar onde ele estava, descobriu-lhe os pés e se deitou. E sucedeu que, à meia-noite, se estremeceu o homem e se virou. E eis que uma mulher estava deitada a seus pés. E disse ele: Quem és tu? E ela respondeu: Eu sou Rute, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, pois tu és o meu remidor. E ele lhe disse: Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Esta tua última bondade é melhor do que a primeira, pois não seguiste aos moços, sendo eles ricos ou pobres. Agora, minha filha, não temas. Tudo o que tu disseres, te farei. Porque todo o povo da minha cidade sabe que tu és uma mulher virtuosa. Agora, pois, é verdade que eu sou o remidor, mas há outro remidor mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e pela manhã, se ele te remir, bem está. Mas se ele não te remir, eu te remirei, vive o Senhor. Deita-te até pela manhã. E ela se deitou aos seus pés até pela manhã.
e levantou-se antes que alguém pudesse reconhecer uma à outra. Pois disse Boaz: que não se saiba que veio mulher ao eirado. E disse ele: traze a capa que tens sobre ti e segura-a. E ela a segurou, e ele mediu 6 medidas de cevada e as pôs sobre ela. E ela foi à cidade. E chegando à sua sogra, ela lhe disse: que há, minha filha? E Rute lhe contou tudo o que aquele homem lhe tinha feito. E disse: estas 6 medidas de cevada me deu ele, porque me disse: não vá à tua sogra de mãos vazias. Então disse Noemi: espera, minha filha, até que saibamos como terminará a questão. Porque aquele homem não descansará enquanto não houver hoje a solução. Ensinamentos. Capítulo 3. Rute demonstrou uma confiança total nas orientações de Noemi. Através de um gesto ousado, ela confia em Boaz como seu redentor, e ele responde com bondade e integridade. O ensinamento aqui é que a confiança em Deus e a obediência à sua vontade sempre conduzem a boas escolhas. Rute, capítulo 4. E Boaz subiu à porta e se assentou ali. E eis que o remidor de quem Boaz falara passou por ali, ao qual disse Boaz: acosta-te e assenta-te aqui, tal e tal. E ele se assentou. E tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. E disse a aquele remidor: a Noemi, que voltou dos campos de Moabe, vendeu uma parte do campo que pertencia a nosso irmão Elimeleque. E eu decidi que te falaria disso, dizendo: compra na presença dos que estão aqui sentados e na presença dos anciãos do meu povo. Se tu o remires, remi-lo. Mas se não o remires, dize-mo, para que eu o saiba, porque não há outro além de ti para remir, e eu depois de ti. E ele disse: eu remirei. Então disse Boaz: no dia em que comprares o campo da mão de Noemi, também o tomas da mão de Rute, a mulher de Malom, para que restaures o nome do falecido sobre a sua herança. E o remidor respondeu: não posso remir para mim, para que não prejudique a minha herança. Remi para ti o campo, e fica com o direito de resgatar a mulher. Assim, Boaz tomou Rute por esposa e a redimiu. Ensinamentos. Capítulo 4. O capítulo final revela a recompensa pela fidelidade e integridade. Boaz cumpre seu papel de redentor, cumprindo as promessas de restaurar a linhagem de Elimeleque. O ensinamento aqui é que Deus honra aqueles que agem com justiça e fidelidade, e seus planos se cumprirão de maneira perfeita. Agora, vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus pelos ensinamentos aqui aprendidos. Oremos. Senhor Deus, obrigado por nos ensinar através da história de Rute e Boaz. Que possamos aprender a ser fiéis em nossas relações, a agir com bondade e justiça, e a confiar que Tu sempre nos guiarás no caminho da redenção. Ajuda-nos a seguir os Teus planos com confiança, mesmo quando não entendemos completamente o que está por vir. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem tocou seu coração, inscreva-se, compartilhe e deixe seu comentário abaixo. Que tal seguir a jornada de Rute conosco? Fique conosco para mais histórias que edificam e nos aproximam de Deus.